Tricolor paulista reconhece que as negociações entre Vasco da Gama e Marinates estão muito avançadas e teme que o negócio lá da base possa melar. Vamos falar muito sobre isso porque deu um plus a situação da reunião entre Vasco da Gama e Marinate. Carille chega nesta noite aqui no Rio de Janeiro e amanhã o Carille já vai pegar no batente porque tem treinamento no CT Moacir Barbosa. Nas últimas horas, negociação aí com o jogador Wanderson do Internacional ganhou muito peso, muita força aí. Perfeito? E vamos falar aqui sobre a estreia do Vascão da Gama. Meu irmão, na Taça São Paulo de Júnior. Tu gosta da copinha? Pois é, o Vasco que estreia no próximo sábado. Peço a você que não é inscrito no nosso canal para você se inscrever, colocar muito a atenção aí no nosso vídeo porque é muito esclarecedor. Pessoal, vamos lá, vamos começar falando aqui sobre essa situação envolvendo a Taça São Paulo de Júnior. Isso mesmo. Bom, a delegação do Vasco acabou de viajar nesse exato momento. Agora, a delegação do Vasco acabou de viajar. O Vasco que vai enfrentar no próximo sábado, lá no Estádio Nacional, o anfitrião, o 15 de Piracicaba. Você vai poder assistir esse jogo na TV Cazé. Isso mesmo, é a estreia do Vasco da Gama que está ali no grupo 32. O Vasco que mandou, na verdade, foi um sub-17, né? Porque a equipe do Vasco da Gama mesmo, do sub-20, ficou aqui no Rio de Janeiro. Para quê? Para a estreia do campeonato estadual que vai acontecer no dia 11, né? E por falar em estreia no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, vou contar um fato aqui para vocês que vocês não vão acreditar. A CBF simplesmente, ou melhor, a FERJ, simplesmente, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, vetou que a estreia do Vasco da Gama fosse no estádio de São Januário. O mando é do Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu chegou a um acordo com o Vasco da Gama, certo? E simplesmente quis colocar o jogo no estádio de São Januário. Porém, o presidente da FERJ, o Rubens Lopes, né, palhaço como sempre, vetou a partida no estádio de São Januário. Ele não aceitou, certo, que o jogo fosse em São Januário e colocou no Raulino de Oliveira às 16h30. É a perseguição contra tudo e contra todos. A FERJ vetando a escolha de um mando de campo aí do Nova Iguaçu, que em comum acordo com o Vasco da Gama optou por colocar em São Januário. Aí eles simplesmente melaram a partida aí de São Januário. Eu quero ver quantos jogos que o Flamengo vai jogar fora do Maracanã. Se o Flamengo vai jogar algum jogo lá em Volta Redonda ou no interior do Rio de Janeiro. Só quero ver aí se o presidente Rubens Lopes vai simplesmente aí perseguir o Vasco. Já começou a perseguição. E o seguinte, meus amigos, a gente fala aqui sobre a chegada de Carille, porque Carille está chegando finalmente no Rio de Janeiro. O Carille que amanhã já vai fazer o treinamento aí com o grupo do Vasco, certo? Conforme eu falei anteriormente, o Vasco estreia no Campeonato Carioca no dia 11, né? O Carille chega aqui no Rio de Janeiro, vai ser apresentado. Essa apresentação vai ser muito boa, porque o Pedrinho deve vir falar. Não deve vir só o Marcelo Santana para falar, mas também o Pedrinho para poder apresentar aí o Carille e falar aí sobre a situação de reforços, entre outros assuntos aí. E por falar em situação de reforços, meus amigos, nas últimas horas, certo? Nas últimas horas, cresceu e cresceu bastante a informação de que simplesmente
simplesmente o jogador do Internacional de Porto Alegre, o Wanderson, teria negociações muito avançadas com os Gigantes da Colina. O Vasco quer muito este atleta. Inclusive aí tá o Vasco fazendo uma proposta com possibilidade de compra para seduzir o Internacional de Porto Alegre. E o Vasco, simplesmente, né, tem uma boa relação ali com o Internacional de Porto Alegre. Alguns negócios o Vasco já fez, como foi a situação do Palácio, como foi a situação do DVD. O Vasco que também negocia aí a situação inerente ao jogador Balbuena. O Vasco não desistiu dessa negociação. A negociação segue aí a todo vapor, mas é uma negociação que o Vasco não vai botar dinheiro agora, certo? Simplesmente porque o contrato do jogador está terminando. Então o Vasco faz um pré-contrato, no meio do ano finca o jogador aqui em São Januário. Não tem necessidade do Vasco gastar dinheiro a rodo. E nenhum clube vai gastar agora, porque o Balbuena está com o contrato terminando lá no Zenit, né? Não faria sentido nenhum, tá? No entanto, o jogador tenta uma rescisão lá amigável e quer ser treinado pelo Carille. A gente passa aqui também algumas situações para vocês de suma importância, como é a situação aí do jogador Guilherme, lá do Santos Futebol Clube, que é outra negociação que está muito bem encaminhada e está aí por detalhes de acerto. Bom, agora a gente vai colocar aqui para vocês, a gente vai colocar aqui na tela e vamos ler aqui para vocês, porque saiu uma notícia vinda lá de São Paulo no tocante à situação do Magnate. Isso mesmo. E saiu assim, ó, a notícia que sai lá do São Paulo, posicionamento aí do São Paulo, e diz assim, ó: Evangelos Magnate se aproxima de acordo com o Vasco. O presidente Júlio Casares irá apresentar a proposta para o investimento do magnata em Cotia. O São Paulo, porém, descarta vender o controle de suas categorias de base. Se a parceria com o Magnate sair do papel, o clube acredita que vai conseguir dobrar seu potencial de contratar garotos antes do profissional. Porém, isso aí lá no São Paulo, tá? Porém, Magnates se reuniu com a diretoria do Vasco nos últimos dias, para fechar uma SAF com o clube carioca. Resta saber se essa parceria poderá travar as negociações com o tricolor paulista. Então o São Paulo lá tá com medo danado, certo? A notícia dessa reunião já caiu como bomba lá no Morumbi, parceiro. As coisas estão acontecendo, irmão. Estão acontecendo. Você vê que o Vasco aí, hoje, renovação de contrato do Vegete e do Léo Jardim já encaminhadíssima aí. E é o que eu falo. Eles querem trabalhar contra o Vasco da Gama. Você vê o que o Rubens Lopes está fazendo? O Grego ainda nem chegou, vetou um jogo no estádio São Januário. Então as coisas estão acontecendo. Janeiro vai ser um mês derradeiro para essa situação. E se Deus quiser, vai dar tudo certo aí. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!